Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 30 de março de 2025, nosso domingão, de novo de Brasileirão. Bom, tropa, domingo amanhã. Ontem foi um dia bem mais ou menos, né? Algumas coisas deram certo, outras não. Aquela duplinha ali, Benfica com o Leverkusen. Eita, essa aí pagou antecipada, hein? E vambora então. Vamos começar? Tem uma coisa legal aqui, vou mostrar para vocês, que já tem um tempo que eu não mostro. Mas vamos começar com os jogos primeiro. 8h30 da manhã, Bruges contra Anderlecht. Bruges contra Anderlecht. Aqui é um dos clássicos aí mais antigos que a gente tem na Bélgica. Né? A gente está numa fase legal agora, que é o seguinte, alguns campeonatos na Europa, né, principalmente campeonatos menores, o que acontece? Tu tem a primeira fase, a segunda fase pega uns 6 primeiros para disputar o título, e o ponto de todo mundo é dividido pela metade. É como se fosse um segundo turno não, né? Porque são 2 turnos. É como se fosse assim, a primeira fase, né? Turno e retorno. Depois tem uma fase ali para lutar uns times são separados por título, outros por rebaixamento, tu divide pontos de todo mundo pela metade. Por exemplo, o líder, que era o Genk, ele ficou com 68. E o Bruges, que era o segundo, ficou com 59. Quando dividiu pela metade, a diferença que antes era de 9 pontos, caiu para 4, né? Porque o Bruges, quando você divide sempre para mais. Então, assim, total condições aqui de briga pelo título, né? O Bruges aí, que é o maior campeão da Bélgica, vai pegar o Anderlecht, que é jogo, sinceramente, acredito que o Bruges vai ganhar, mas é um jogo que gols me pega mais. O Bruges em 30 jogos fez 65 gols, na média de mais de 2 gols por partida, e sofreu 36. E o Anderlecht em 30 jogos fez 50 gols, também uma média bem legal de ataque, e sofreu 27. Não tem uma defesa tão vazada assim, mas pega o melhor ataque da competição. Dito isso, vamos lá. Se eu pegar 2 gols aqui a 1,22 numa duplinha, eu gosto. Mas eu vou ser sincero, é jogo com total cara-cheiro de ambas as equipes marcam, tá pagando muito bem. 1,80, o Anderlecht tem um ataque muito forte, o Bruges tem o melhor ataque, e não só isso, né? É o melhor ataque do Bruges? Deixa eu só olhar aqui rapidinho. É o melhor ataque, disparado, inclusive. O Bruges vem sofrendo um gol nos últimos 9 jogos. Ou seja, o ataque funcionando em casa e ele mantendo essa média aí de sofrer gol todo jogo, aqui ambas marcam a 1,80, me pega, hein? Me pega. Mais um clássico aqui, mais um jogo para gols, né? 9h30 da manhã, campeonato holandês, a gente tem um super clássico entre PSV e Ajax. Tranquilamente falo para vocês que é um jogo para gols. Olha, eles estão na briga pelo título, são 17 times, né? Então são 34 jogos. A gente tem 8 rodadas para fazer e a diferença entre os dois é de 6 pontos. O PSV joga em casa esse confronto direto. Se o PSV ganhar, essa diferença cai para 3 pontos. E o saldo do PSV é muito melhor por conta daquele primeiro turno grandioso que eles fizeram. Então, assim, aqui é para botar fogo no campeonato. Aqui é para ficar 3 pontos de diferença, faltando 7 rodadas ainda, tá? Então vamos embora, jogo para gols, mais de 2,5 gols aqui, chega muito forte no meu coração. Eu gosto também desse ambas marcam, porque o PSV dá muito mole defensivamente, e o Ajax tem um ataque muito forte. Então esse é o cenário. Ou então juntar os dois, né? Mais de 2,5 gols e ambas marcam. Vamos criar a aposta aí, deve estar pagando em torno de 1,80. Me pega bastante. Aqui é praticamente a final, né? Aquela final antecipada. Se o PSV não ganhar, não vai ser campeão, porque o Ajax não vai perder 6 pontos em 7 jogos. Agora, se o PSV ganhar, a gente tem jogo. E aí o PSV ele vai estar o tempo todo indo para o ataque. Se ele não estiver ganhando, é claro, ele vai estar o tempo todo indo para o ataque para poder buscar essa vitória. Só a vitória interessa. Até se estiver ganhando, joga dentro de casa, está diante da sua torcida. Quando a Ajax for para cima, ele pode aproveitar também. Não é time de ficar na defesa, o time do PSV. 11h15 da manhã, a gente tem Barcelona e Girona. Só antes da gente falar desse jogo, vamos rapidinho mostrar o que eu quero. Né? Já tem mais de uma semana que eu mostro aqui. Que é o seguinte, ó. Voltei a comercializar o plano da lista. Tá? Eu tinha parado porque já tinha entrado muita gente, mas agora eu vou conseguir algumas vagas para vocês. Funciona assim, só já falando do dinheiro que é o que interessa, né? É menos de R$10 por mês, você recebe jogos de todos os dias, tá? São mais palpites do que no YouTube. Vou mostrar para vocês, olha só. Pega aqui, ó, pum, lista. Essa aqui é de sábado, domingo e segunda, que eu soltei, ó. Sabadão, pá, destaque no Arrasca. Ó, jogos. Se você reparar o vídeo dos jogos de hoje, o jogo começa com Real Sociedad, mas aqui eu já tenho um jogo antes, tá vendo? Aqui eu tenho a estreia do campeonato sueco, tá ligado? Tem o Celtic que eu não passei aqui também no vídeo. Por quê?
porque o vídeo ele tem que ser dinâmico, né? Então eu tenho que reduzir o máximo o número de jogos. Eu pego ali final de semana tem mais, mas eu não consigo falar todos os jogos que eu gosto. Senão o vídeo fica muito grande e as pessoas não assistem. Então aqui eu tenho campeonato sueco. Aqui eu tenho a possibilidade de conseguir colocar mais jogos, layoutzinho bem legal. Tá? É muito jogo. Só para esse final de semana, para vocês terem uma noção, são 98 palpites, tá? E no final ainda tem bilhete. Cada dia tem 2 bilhetes. E cada dia tem 2 bingos também. Se você quiser fazer parte aí da assinatura, vou mostrar para vocês. Começando com o Bruges, PSV, certo? Aqui eu tenho um jogo no Campeonato Austríaco, aqui eu tenho a Copa da Inglaterra, aqui eu tenho o Campeonato Italiano, só depois vai para o Barcelona, que é onde a gente vai agora. Esses 3 jogos, então, só vai ter na lista. Então, tropa, quem tiver interessado, tá? Ainda mais que vocês já sabem que futuramente o canal ele vai ser... Não vou continuar mais com o canal. Então, menos de R$10 por mês, e não é aquele plano de 10 meses, tá ligado? É mensal, é uma assinatura. Tá fazendo sentido, tá me ajudando, tô conseguindo ganhar um dinheirinho e tal, beleza, vou manter a assinatura. Seja no Pix de novo, ou manter o cartão. Ou então, não gostei, acho que não fez sentido, não é legal, você só tá ligado? Você só cancela, não tem aquele negócio de assumir um compromisso de 10, 11 meses. Então, se você estiver interessado, o link vai estar aqui no comentário fixado. Clicou, vai abrir a página lá para você comprar. É 9 alguma coisa. Assinou, vai comprar não, né? Assinar. Assinou, você já vai receber um e-mail, no e-mail que você fizer a compra. Então, nesse e-mail tem tudo certinho, cara. Tem como você faz, os links para você pegar a lista, os dias da lista também. E ainda tem o link do nosso suporte, caso você tenha alguma dúvida, precisar de ajuda, é só mandar mensagem lá que o pessoal vai te ajudar. Você precisar, não consigo pegar a lista, tem como me passar? O pessoal da equipe vai te passar também, sem problema nenhum. Beleza? E é isso. Eu tô mandando um áudio no WhatsApp também. Tá? Eu tô mandando. É porque às vezes o WhatsApp da empresa cai e volta. É muito chato o WhatsApp, mas tá funcionando e eu tô conseguindo mandar um áudio para todo mundo que pegar. Valeu? Então tá aqui e marcha, vamos pro jogo. 11h15 da manhã, eu tenho Barcelona e Girona, jogo pro Barcelona ganhar. Aqui é disputa de título. O Real Madrid e o Atlético de Madrid jogam hoje, no sábado. O Real Madrid tem um jogo mais tranquilo, né? Pega o Leganés dentro de casa, tem tudo para ganhar, já tem encostado em pontos de Barcelona. O Atlético de Madrid tem um jogo mais complicado, porque é fora de casa, também ficou um pouco mais distante. Só que as 2 equipes ganhando, principalmente o Real Madrid, jogam uma pressão nesse jogo. O Barcelona ele não pode desperdiçar ponto. A gente está chegando na reta final do campeonato, e aqui dentro de casa o Barcelona tem que fazer todos os pontos que ele pode, e aqui a vitória do Barção da Massa. Poucas. E detalhe, Barcelona poupou o Rafinha e o Lewandowski no último jogo, né? Aqui os caras vão estar 100%. Meio-dia eu tenho a volta do nosso queridíssimo campeonato norueguês aí, Molde Bodø/Glimt. Papai, vamos embora, principalmente Bodø/Glimt. Vamos lá, meio-dia, Molde que recebe o Sarpsborg. Eu sei que é uma estreia, né? A gente sempre tem que tomar cuidado, mas todo o campeonato, você entende que Molde e Bodø/Glimt são os principais favoritos para serem campeões, tá? Então, você tem a oportunidade de ou eles enfrentarem um time muito fraco, ou eles jogarem dentro de casa, essa vitória ela acaba sendo sempre interessante, tá bom? Então, no caso do Molde, que pega um adversário bem mais fraco, que estreia dentro de casa, né, um time muito grande, que está vendo o Bodø/Glimt criar uma hegemonia aí, dos últimos 4 anos foram 3 títulos do Bodo, e um do Molde, então ele quer voltar para o trono. E aqui eu estou fechado com a vitória do Molde. Quem quiser buscar gols, aqui é campeonato norueguês, aqui é gol adoidado. 2 gols aí, precisando de um joguinho para completar o bilhete, é interessante. E marcha, tá? Não tem muito o que inventar, não. Aqui é Molde, ou até Molde 1,5. Aqueles caras são um pouquinho mais ousados. Molde 1,5. Até pegar 1,60, 1,60 e pouco também é legal. Vamos para o campeonato alemão. Vamos falar de Borussia Dortmund. Será que ele vai se encontrar no campeonato alemão? Primeiro eu tenho que encontrar ele aqui. Achei. Mês e meia, Borussia Dortmund contra o Mainz. Jogo difícil, hein? Jogo difícil porque o Mainz vem fazendo um grande campeonato. Está na 3ª posição. 45 pontos. Por mais que esteja distante dos 2 primeiros, o foco dele é ficar no G4. O foco dele é disputar uma Champions League. A gente tem o Frankfurt que joga hoje, o Leipzig que joga hoje. Essa tabela pode estar um pouquinho mexida aqui quando você vê esse vídeo. Mas, cara, é uma campanha para um mês inegavelmente sinistra. E o Borussia Dortmund está na 11ª posição, também uma campanha irreconhecível, só que no aspecto negativo. Se o Dortmund ganhar, vai para 38, né? Chega perto ali de uma competição. Tá feia a situação do Dortmund. Joga dentro de casa, tem tudo para ganhar? Tem, mas eu não confio, tá?
Não confio, pega o Mainz que vem de 6 jogos de invencibilidade, vem marcando 2 ou mais gols nos últimos 5 jogos. Esse é o típico jogo que para mim o valor tá num time, mais o Borussia você conhece. O jogo fácil ele entrega e o jogo que tu acha que ele não vai ganhar, tirando do Bayern, né, que ele é filho do Bayern, o jogo que tu acha que fala, caraca, esse jogo é difícil. Os caras vão lá e metem 4-0. Então eu prefiro buscar 2 gols por esse time safado que é o Borussia Dortmund, mas sinceramente eu não entraria nele. O valor tá no Mainz. Isso aqui é inegável, o valor tá no Mainz. Mas eu entraria ou 2 gols ou ambas marcam, eu também gosto, a 1,70. O Mainz que vem marcando gol todo jogo e o Borussia pode muito bem fazer um golzinho em casa. Meio dia e meia, Copa da Inglaterra, tem o Manchester City contra Bournemouth. A única chance de título do Manchester City é através da Copa da Inglaterra e precisa passar pelo Bournemouth, que vem... Era um time que vinha fazendo uma campanha melhor, né? Agora tem dado uma rateada, vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos, 5 jogos sem ganhar. Eu vou ser sincero para vocês, o Manchester City para se classificar tá pagando 1,70. Eu estou dentro. É a única oportunidade. Ah, Cris, o Manchester tá ruim, tá safado, não sei o quê. Sim, mas eu não tenho como deixar de fora uma classificação do Manchester City, na única esperança dele de título, 1,70. Tava 1,78 na verdade, quando eu mandei na lista, né? Acho que caiu um pouco. Pode ser que amanhã suba também, mas enfim. Cara, acima de 1,70 não tem como deixar passar, tá? Não tem como deixar passar. Manchester City vem com tudo que tem de melhor, tomar um head, beleza, uma unidade, mas não tem como ficar de fora. E aqui é fechadão com o Manchester City para se classificar. Não vou entrar na vitória, por quê? Porque se o jogo, sei lá, for para os pênaltis, minha aposta continua valendo. Eu não tomo head nos 90 minutos, tá bom? E aqui é poucas ideias, é isso mesmo. Se você quiser pegar um dupla chance, se empatar você ganha, também tá legal. Gols também é legal? É jogo único. Jogo único, irmão. Manchester City vai para as cabeças aqui. Manchester City não quer prorrogação. Quer ganhar no tempo normal. Não tá jogando bola para isso. Então pode ser que leve gol também. Então um jogo para gols também é interessante. 1h da tarde, Inter de Milão enfrenta a Udinese dentro de casa, 1h40. É dentro da Inter de Milão. Né? Abri a classificação para vocês verem. A Inter de Milão é a líder com 64 pontos. 3 a mais do que a Napoli, 6 a mais do que a Atalanta. Joga contra a Udinese, que é a 10ª colocada. Quer ser campeão? Faltando 8 rodadas, né? 7 rodadas, tem que ganhar da Udinese em casa. E poucas ideias, é a vitória da Inter de Milão. 2h da tarde, Campeonato Português, Porto contra o Estoril, é dentro do Porto, não tem para onde correr, né? Apesar de estar distante aqui da galera dos 2 primeiros, né? Distante da galera da Champions /título, que vai ser isso aqui mesmo, Benfica e Sporting. Benfica que ganhou ontem, né? Agora o Sporting joga hoje. Cara, e o Porto, resta ao Porto pelo menos lutar por uma 3ª posição. Eu sei que os torcedores do Porto vão vir falar, mas se o Porto ganhar ele vai a 56, fica a 6 pontos do Benfica, dá pra buscar. Pô, mano, de coração, não dá, mano. Se bem que falta 8 rodadas, mas caraca, no Campeonato Português tu tirar uma diferença assim é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil, né? Então resta ao Porto aqui lutar por essa 3ª vaga, dependendo aí de algumas coisas, uma vaga da Champions pode passar para Portugal, né? A gente viu isso acontecendo na temporada passada, as vagas sendo distribuídas porque aumentaram o número. E vamos lá, né? Porto luta com Braga por essa 3ª vaga aqui e marcha no Porto contra o Estoril, não tá lutando por mais nada, né? Não tem chance de cair, também não vai lutar por nada aqui em cima. O único interessado é o Porto, é Portola. Se quiser ir no empate anula 1,23, completar o bilhete, beleza. Porto pra mim não perde não, no máximo empata aqui, tá? No máximo. E vamos falar dele, né? O queridinho do Brasil, junto com uma Melody, o Bodø Glimt, às 2h15 da tarde, estreia no campeonato rumo a mais um título norueguês, pega o Bryne. Eu particularmente não conheço esse time, subiu agora da 2ª divisão, então aqui é hora dele receber aquelas boas-vindas calorosas do campeão aí, do dominante da liga, Bodø Glimt. Eu tô fechado com essa vitória do Bodø Glimt. E esquece, tá? O Bryne, primeira rodada, irmão, eu tô fechado com o Bodø Glimt, minha saudade de apostar nele é muito grande, eu tô fechado com os caras, tá? Quem quiser buscar gols, a gente tá falando dele. Ó, 2 gols é legal, 3 gols também chega forte, não tem jeito. Ai, papai, vambora. Não me decepcione, Bodø Glimt. Tô enchendo tua bola aqui. 3h45 da tarde, campeonato italiano, Napoli contra Milan, jogo para gols, jogo que eu gosto desse 1,5, jogo que eu gosto desse ambas as equipes marcam também, para mim tá pagando muito, tá, sendo bem sincero. Napoli aí joga depois do jogo da Inter já, então a Inter, de qualquer forma, a Napoli vai ter que jogar para ganhar, porque a Inter ganhando, ela tem que manter o sonho do título, e a Inter tropeçando,
é um motivo a mais para ela querer ganhar e se aproximar aí da briga por mais um título. Já o Milan, pelo contrário, né? A luta pro Milan é do desespero de participar de uma competição europeia. Eliminado recentemente pelo Feyenoord pelo Feyenoord, né? Em casa ainda, né? Tava ganhando, foi expulso, enfim. Caraca, é inacreditável, irmão. O Milan, não sei se vocês viram, o Milan tava ganhando, aí foi expulso o jogador cavando um pênalti. Tomou uma simulação horrorosa. Ele simulou, levou o segundo amarelo, o Milan foi lá, perdeu a vaga, né? Tomou o gol e perdeu a vaga. E, seguinte, o Milan tem 47 pontos. No momento, o Milan tá a 5 pontos da Europa League e 6 pontos da Champions. É alcançável, né? Faltando... Eu falei que faltavam 7 rodadas, não, faltam 9 rodadas. Faltando 9 rodadas aqui, é completamente alcançável o Milan lutar por esses pontos. Mas tem que ganhar, irmão. E ganhar da Napoli vai ser sinistro, tá? O empate aqui pro Milan é ruim. Os Juventus tem um jogo em casa. Bolonha pega o time da zona do rebaixamento. Então, essa distância pode ter aumentado ainda mais quando você estiver vendo esse vídeo. E aí resta o Milan ganhar. O Milan tem que ganhar. O empate já é ruim pro Milan. E a Napoli também. Qualquer resultado que não seja vitória em casa, independente do adversário, tu brigando pelo título é um resultado ruim. Então, para mim, é jogo para gols. E com esses dois grandes ataques, ou 1,5 ou ambas marcam, tá muito bem servido. Pra gente fechar o nosso dia aí, vamos falar de Brasileirão. Palmeiras contra Botafogo, né, os dois atuais campeões aí, dos dois últimos campeões, perdão. Né, o atual campeão é o Botafogo, mas o Botafogo não vem tão bem como na temporada passada. O fator Luiz Henrique e Almada, pô, sem brincadeira, tirou 50% do jogo do Botafogo. Fora o técnico também, né? Ainda tem esse fator também, Arthur Jorge. Então, assim, aqui é Palmeiras pra mim. Aqui é Palmeiras. Palmeiras, pô, mordidaço porque perdeu a final pro seu principal rival, perdendo um pênalti. Pô, o Palmeiras vai vir aqui com muito... Tanto que a saúde até caiu, né? Tava 1,70 e pouco. O Palmeiras perdeu o título, a saúde... Caraca, o Palmeiras vem mordidaço, tá? Pro jogo. Vamos lá, o que eu gosto? Palmeiras para vencer eu gosto. Eu gosto de um cenário de empate anula numa dupla, pensando numa dupla 1,30 e pouco. Para mim, Palmeiras não perde esse jogo em casa, no máximo empata. E eu gosto de escanteios pro Palmeiras, tá? Eu botei na lista, se não me engano, o Palmeiras para fazer mais de 6 cantos, que é uma linha que o Palmeiras cumpriu muitos jogos, a grande maioria dos jogos, o Palmeiras cumpriu essa linha em casa, tava pagando 2. Pô, achei muito errado. Tô até adiantando aqui, né, da lista. Mas, cara, eu gosto dessa linha, tá? Palmeiras para ter mais de 6 cantos, ou de repente Palmeiras para ter mais cantos no primeiro tempo. Foi a maior média de escanteios do Brasil temporada passada. Em casa é muito forte. Principalmente se o Palmeiras não estiver ganhando o jogo. Aí aquela pressão sintético, pode ser interessante para quem é um pouquinho mais ousado, tá? 6h30 da noite eu tenho Vasco contra Santos. Vasco, hein? Santos não é um bom time, vou ser sincero para vocês, mas o Vasco também não, né? Então é um jogo bastante aberto. Neymar não vai jogar. Gosto muito do Neymar, mas eu tô muito feliz de ele não jogar contra o Vasco. Cara, vou ser sincero. Deixa eu ver quanto tá o empate anula. 1,67, 2,10. Pô, um jogo ruim. Deixa eu ver os gols. Pô, aqui eu meteria um miguezão de 2 gols. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu sou vascaíno, eu tô no Vasco. Não tem jeito. Mas, cara, sei não. Jogo ruim de apostar, hein? Jogo ruim. Tô trazendo porque é Brasileirão. Mas se eu fosse me movimentar, não sendo clubista, eu me envolveria em 2 gols aqui. São 2 equipes que sofrem muito defensivamente, tanto o Vasco quanto o Santos, e 2 equipes que têm bons jogadores no ataque, né? Santos tem Tiquinho, Soteldo, não vai jogar o Neymar, mas tem o Guilherme. O Vasco tem o Verratti ali, que, pô, numa zaga como o Santos, como essa zaga do Santos, o Verratti pode aproveitar bem aí. 2 gols é legal, hein? 2 gols chega legal. E tá pagando bem, 1,40. Pra gente fechar, Bahia e Corinthians atual campeão. E aí, tá de ressaca no Bahia também. Mas, pô, o Bahia foi final de semana passado, né? A ressaca do Corinthians tá desde quarta-feira. 7 anos sem título. É difícil, cara. Eu vou falar pra vocês. Em qualquer momento, esse Corinthians seria valor. Pagando 4 contra o Bahia não pode. Com todo respeito ao Bahia, grande time, SAF, mas não pode pagar 4 com um time com DP, Yuri Alberto, Garro e companhia, né? Mas o Corinthians dá de ressaca. Sabe o que eu compraria aqui? Na moral, um golzinho do Bahia. Pô, me pega, hein? Deixa eu ver. Eu sei mais ou menos quanto tá pelo... Ó, um golzinho. Caraca, tá pagando nada o gol do Bahia. Eu ia de 2 gols, então. O valor tá no Corinthians, mas os caras estão de ressaca. Eu ia de 2 gols aqui.
Falei, pronto. Para buscar um gol do Bahia, eu busco 2 gols. Beleza, tropa? Então é isso, fechamos nossos jogos aí do domingão, né? Que seja muito bom pra gente. Se você tiver interessado na lista, vou deixar aqui, tá? No comentário fixado, o link para você fazer a assinatura. Lembrando, são muito mais palpites do que no canal, tá? A maioria dos jogos ali tem 2, 3 palpites. É difícil deixar um só quando, tipo assim, o jogo é muito direcionado, né? Só tem isso para fazer. Aí eu só deixo um. Mas normalmente vocês vão ver que eu deixo de 2 a 3 palpites, uns com os odds mais altos, outros com os odds mais de conservador, né? De pessoa conservadora, tem bilhete, tem bingo. E marcha, né? Você sempre recebe essa lista segunda e sexta-feira, a não ser que haja uma ocasião especial, mas segunda tu recebe dos jogos de terça, quarta, quinta e sexta você recebe dos jogos de sábado, domingo e segunda-feira. Quando você faz a assinatura, o e-mail já explica tudo, tá bom? Como tem o passo a passo. E vou repetir, ainda tem o link do nosso suporte, que não consigo achar de jeito nenhum, então o pessoal vai te mandar. Beleza? Guardo vocês aí também para fazer parte dessa lista. E é isso. Vemos amanhã. Tamo junto, muita fé. Cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Barcelona em casa sobre o Girona e vitória da Inter de Milão em casa sobre a Udinese. Essa é a nossa duplinha de total de 1,75 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!